O que você deve olhar quando está avaliando um fundo imobiliário? Nesse vídeo eu vou te dar 4 dicas para você escolher os melhores fundos imobiliários. A primeira delas é gestão da qualidade. Você tem que pesquisar a reputação e o histórico da gestora. O fundo imobiliário, ele é uma administradora de bens. Ele compra um imóvel, ele loca esse imóvel e o dividendo, o rendimento desse imóvel, ele distribui nas cotas. Então, quando você está comprando um fundo imobiliário, você está comprando cotas, desde que seja um fundo de laje corporativa, shopping, galpão logístico ou o fundo de fundo, que são os FOFs, que eles investem em outros fundos. E esses fundos, eles são controlados por gestoras. Algumas gestoras já cometeram alguns erros no mercado, então você tem que sempre avaliar o histórico da gestora, pesquisa quem que é a gestora, quem que está no comando, quais fundos eles participam, se esse fundo tem um histórico negativo, ouça pessoas, ouça especialistas no mercado, tudo isso vai te ajudar. Uma boa gestão é o coração do fundo imobiliário, porque o rendimento do fundo ele é baseado na gestão. Ele é uma observação de mercado, onde você vai adquirir um imóvel acreditando, imaginando que vai te dar um bom rendimento. Você fez a locação, ele te rendeu e distribuiu o valor para você. Se você não tem uma boa gestão, você praticamente destrói o valor desse fundo. Então, gestores experientes, eles tomam decisões estratégicas que impactam no rendimento e valorização das cotas. Quanto melhor for a gestão do fundo, mais chances tem de ser um fundo bem sucedido. A segunda dica é a vacância. Olhe o índice de vacância dos imóveis. Geralmente os sites de análise de fundo, eles têm a vacância. A vacância nada mais é do que o imóvel que o fundo tem, só que não está alocado, ele está parado. Então tem fundos com 3% de vacância, 5%, 10%. Na crise que nós tivemos em 2020, muitos fundos, principalmente os fundos que tinham agências bancárias, eles tiveram uma alta vacância. Então isso você tem que ficar de olho, imaginando cenários futuros, o que, que pode acontecer. Talvez um fundo que seja 100% alocado em shopping, pode haver algum problema. Vacância alta é menos renda e possível queda no valor das cotas, porque você tem um patrimônio e não está utilizando esse patrimônio, não está tendo rendimento desse patrimônio. Você está onerando, está gerando despesa e não está gerando receita. A tendência é que o valor da cota caia, até porque como as pessoas elas olham sempre pela vacância, se a vacância começa a aumentar, já é um alerta que o fundo não está com uma boa gestão, ou não está conseguindo, está sofrendo, mesmo que tenha uma boa gestão, ele está sofrendo no mercado. O que que acontece? É natural que os investidores deixem um pouco de lado esse fundo e ele cai. Pode ser uma oportunidade para quem está investindo, mas mesmo assim tem que ficar sempre de olho, porque pode ser algo ruim. Prefira fundos com contratos sólidos e boa ocupação. Empresas grandes que locaram esses galpões, essas lajes, têm maior chance, têm menos probabilidade de quebrarem. Tem fundo que tem empresas que estão em recuperação judicial. Então, um movimento que acontece na empresa que está alocado acaba refletindo no fundo. Por isso que é importante você ver a lista de locatários e ver essa vacância para saber o que, que pode ou não pode acontecer com esse fundo. Uma terceira dica é você avaliar a liquidez. Essa informação também você encontra nesses sites de análise dentro da comunidade Grana. A gente tem uma lista desses sites que você consegue encontrar informação sobre fundo imobiliário. Quanto mais fácil comprar e vender as cotas, melhor. Da mesma forma que vale para ações, também vale para fundo imobiliário. Acho que o fundo imobiliário vale até mais. Quanto maior a liquidez, maior é a facilidade de você vender esse ativo. Menor liquidez, você não encontra comprador ou não encontra vendedor em momentos de aperto, você vai ter que vender por um valor diferente do que você gostaria. Fundos com alta liquidez te dão flexibilidade para entrar ou sair do investimento rapidamente. Se você comprou e o fundo é bastante líquido, é muito mais fácil você vender do que um que não tenha tanta liquidez. Você consegue essa informação olhando a quantidade de investidores que tem. Todos os fundos têm isso. Não que você deva se basear somente na liquidez, mas é um fator que ajuda e tem que fazer parte do seu processo de decisão. A quarta dica é diversificação. Busque fundos com imóveis em diferentes regiões e segmentos. Eu citei aqui a crise de 2020, que tinha fundos que estavam muito alocados em agências bancárias. Essas agências bancárias fecharam, não retornaram, até porque nós tivemos uma mudança de comportamento
geral na população, houve uma digitalização muito grande e as agências deixaram de existir. Talvez shoppings deixem de existir daqui a algum tempo ou transformem o alvo final deles, seja transformado. Então, tudo isso tem que ficar de olho quando você vai escolher um fundo, principalmente na questão de regiões aqui. Você tem que ter uma diversificação de regiões, senão você pega um fundo que só tem imóveis em São Paulo e acontece alguma coisa, você não está tão protegido. Isso vai reduzir o impacto de problemas específicos em um único imóvel ou região. Às vezes, também o fundo tem um único imóvel muito grande e aí o cliente desse imóvel deixou de pagar, o fundo vai por água abaixo. Ok? Isso espero que te ajude na sua tomada de decisão. Tem outros fatores que você pode olhar também no fundo, mas esses são uns dos principais. Precisa ficar de olho, precisa entender. Pesquisa o fundo, entra no site do fundo ou entra nesses comparadores de fundo, tenta buscar todas essas informações, quem são os gestores, quais são os ativos que tem, a vacância, quantos investidores tem, porque quanto melhor for essas informações, quanto melhor for esses ativos que o fundo tem, é um indicativo, não é uma certeza de rendimento, mas é um indicativo que esse fundo ele tem uma melhor qualidade. E isso vai te ajudar você a comprar um fundo aí que te dê um retorno melhor a longo prazo. Ok? Se você quer aprender a investir, pode clicar no link da descrição aqui da Start Grana. Agora a gente tem um QR Code aqui com 15% de desconto. Muito obrigado. Se ficou com alguma dúvida, manda um comentário aqui. Se quiser também passar alguma dica de vídeo, deixa aqui no comentário que a gente grava esse vídeo. Muito obrigado, compartilhe com quem você ama. Até a próxima. Tchau.